Hoje eu vou te mostrar como fazer uma pipa gigante, uma pipa hexagonal. Para fazer essa pipa, eu vou usar coisas que a gente usa para fazer pipa. A principal delas é papel de seda, 4 folhas de papel de seda. Para fazer a rabiola eu vou usar pano, que é o jeito mais simples que eu acho de fazer rabiola. Então eu arrumei esse lençol velho lá que a minha mãe deu para mim. Para fazer a estrutura da pipa, em vez de usar as varetas comuns que você compra em papelaria, eu vou fazer a minha própria vareta com bambu. Esse pedaço de bambu tem 1 metro de comprimento que eu roubei lá do sítio do meu pai. Também vou usar um pouco de linha 10 para amarrar a estrutura, um pouco de fita adesiva para reforçar alguns pontos da pipa porque ela fica muito grande, cola branca e para soltar a pipa eu fiz vários testes com várias linhas que eu vi por aí, mas minha mãe acabou arranjando uma linha de tricô que ela tinha, que é muito forte, que é essa linha aqui. O primeiro passo é colar o papel, vamos fazer isso lá na mesinha da cozinha que é melhor. Para esse tamanho de pipa, a gente vai precisar de 4 folhas de papel de seda. Uma coisa importante para você prestar atenção é que o papel de seda tem um lado brilhante e outro lado fosco. Então, na hora de a gente colar os papéis, é importante deixar o lado brilhante tudo pro mesmo lado e o lado fosco tudo pro mesmo lado, senão vai ficar meio estranho. Eu vou juntar aqui as 4 folhas, deixando uma espécie de um xadrez entre o amarelo e o verde. É só passar um risquinho de cola bem fininho na borda do papel e deixar mais ou menos 1 centímetro de folha em sobreposição. Enquanto o papel seca, bora fazer as varetas com bambu. Eu vou rachando o bambu até conseguir umas varetas de mais ou menos 2 centímetros de largura. Eu preciso de 3 varetas. Aí eu vou afinando as varetas no estilete até ficar mais ou menos nessa espessura assim. No final, a mais ou menos meio centímetro da ponta, eu tenho que fazer um rasguinho para facilitar o jeito que eu vou amarrar a linha. Varetas prontas, o que eu preciso fazer agora é organizar essas varetas num formato mais ou menos de asterisco. Para isso eu vou fazer uma marquinha bem no meio das varetas, juntar esses centros e reforçar com linha, deixando já mais ou menos no formato do asterisco. Chegou a hora de usar um pouquinho de geometria. É o seguinte, essa pipa vai ter o formato de um hexágono, ou seja, uma figura geométrica que tem 6 lados. E eu quero que seja um hexágono perfeito com todos os lados do mesmo tamanho, por isso eu não posso fazer isso aqui muito torto. Eu vou fazer um ajuste fino agora, eu vou passar uma linha aqui na borda da pipa inteira, da estrutura inteira. E como que eu faço para essa linha ajudar a minha estrutura a ficar perfeita? O hexágono pode ser dividido em 6 triângulos. Você pode ver aqui que vão se formar triângulos, cada um desses vai ser um triângulo. E são 6 triângulos equiláteros, ou seja, 6 triângulos que têm os lados iguais. Como a gente sabe que essa vareta aqui tem 50 centímetros, que cada vareta... Tem 50 centímetros? Não, ela tem 1 metro. E se a gente dividir no meio dá 50 centímetros, e o triângulo tem 3 lados iguais, então a gente vai ter um triângulo de 50 por 50 por 50. Então o que eu vou ter que fazer? Medir 50 aqui e depois amarrar a linha e assim por diante. Na hora de medir, é importante tomar como referência o meio da vareta e não a quina, não a pontinha dela. Quando o hexágono estiver pronto, existem 2 coisas que você pode fazer para reforçar um pouquinho a estrutura. A primeira é passar um pouquinho de supercola bem onde as varetas se encontram. E a segunda é medir 15 centímetros da ponta das varetas e passar outra linha por dentro. Hora de colocar o papel. Uma coisa que você vai perceber na estrutura da pipa é que existe uma vareta que fica um pouco mais para frente, um pouco mais para fora. A parte de frente da pipa vai ser essa em que o bambu tá verde. E a vareta que fica mais para frente é essa aqui, ela tá por cima das outras. E é nessa vareta que eu vou passar um pouquinho de cola e prender bem no meio aqui das folhas de papel. Depois eu vou recortar os lados, deixando uma sobra de mais ou menos 2 centímetros depois da linha. Nos cantinhos eu vou tirar esse papel que está sobrando e aí eu vou colar esse papel virando para dentro e já esticando um pouquinho o papel para ele ficar bem certinho. E o último passo é pegar aquela vareta em que eu passei a cola e dar uma envergada nela para dentro usando uma linha. A pipa já está devidamente revestida, mas tem um probleminha que a gente percebeu fazendo os testes quando eu fiz a primeira pipa antes dessa aqui para gravar esse vídeo. É que essa pipa é muito grande e o papel de seda é frágil. Então eu vou dar uma reforçada usando fita adesiva. Eu vou passar um pouquinho de fita bem aqui no meio da pipa e vou passar também nas bordinhas onde a vareta encosta no papel. Com a pipa pronta, eu preciso colocar o cabresto ou estirante, que são aquelas linhas aqui de cima onde a gente prende a linha que vai soltar a pipa, e eu preciso também fazer o apoio da rabiola, que são 2 linhas que eu coloco aqui embaixo, onde eu vou prender o rabo da pipa.
A rabiola fica na parte de baixo e o cabresto fica da metade para cima. E como eu sei a parte que é de baixo, a parte que é de cima? Eu sei por essa vareta central, essa vareta que está cruzando a pipa na horizontal. É a vareta onde a gente passou cola e é a vareta que foi envergada com essa linha aqui. Então eu vou começar pelo estirante. Eu vou amarrar a linha nesse cantinho de cima, descer até o meio e amarrar no outro cantinho de cima. E aí, bem no meio dessa cordinha, eu vou dar um lacinho. A próxima linha tem que sair bem do centro da pipa. Para isso eu vou atrás da pipa, faço 2 furinhos e amarro a linha por ali. Uma parte muito importante da pipa é o ajuste final aqui do estirante. Você pode ver que eu não amarrei essas linhas ainda. E como é que eu vou saber o jeito certo, o ângulo certo de amarrar isso? Eu fiz um cálculo aqui. Essa pipa tem que estar a 30 graus do chão, o ângulo entre ela e o chão tem que ser de 30 graus. E essa linha aqui tem que estar a 90 graus do chão, ela tem que estar exatamente para cima. E como que eu consigo calcular tudo isso? Simples. Eu sei o tamanho da pipa e eu sei que ela tem que estar a 42 centímetros do chão. Então, o topo da pipa aqui está a 42 centímetros do chão. E o que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente pegar essa linha que sai do meio da pipa, passar por aquele lacinho que eu fiz e esticar até o ponto em que essa linha aqui fica a 90 graus do chão, que ela fique certinho para cima. Aqui, por exemplo, ela está caída para trás. Então eu vou puxando. Aqui eu acho que ela está mais ou menos a 90 graus, então é só eu dar um nó para juntar tudo isso. Para prender a rabiola é igual a primeira parte do cabresto. Eu vou numa ponta, amarro, aí meço a linha até o meio da pipa, vou até a outra ponta e faço um laço um pouco maior no meio. E a gente chegou finalmente na última parte, que é colocar a rabiola na pipa. Como é que eu fiz essa rabiola? Eu fiz do jeito mais fácil, mais simples. Eu sei que os pipeiros vão querer me matar porque é um jeito meio feio, mas eu cortei umas tiras de lençol de mais ou menos uns 7 centímetros de largura, emendei uma tira na outra com um nozinho simples assim e fiz um compridão aqui de 7 metros desse negócio que parece aquele negócio que preso usa para fugir do presídio. O que eu vou fazer? Vou pegar esse lacinho aqui que eu deixei na ponta da pipa e simplesmente amarrar essa tira aqui na ponta da pipa. Para que serve a rabiola? A rabiola serve para a pipa não ficar girando no céu. Se você tentar soltar uma pipa sem rabiola, ela vai ficar girando que nem louca. Se você colocar uma rabiola muito grande, a pipa vai ter dificuldade para subir, vai ficar muito pesada. Se você colocar pouca rabiola, ela vai virar um pouco. Então é assim que você vai saber se a sua rabiola está muito grande ou muito pequena. Se ela estiver muito pequena, você coloca um pouco mais. Se ela estiver muito grande, você corta fora. Bonita a pipa ficou. Vamos ver se voa. Antes de qualquer coisa, vale lembrar que você não deve soltar pipa perto de nenhum fio elétrico para não morrer eletrocutado, que você não deve usar cerol na linha para não matar pessoas degoladas e, no nosso caso, como a pipa é muito grande, você deve soltar a pipa sempre longe de qualquer lugar onde passe moto ou carro, porque mesmo não tendo cerol, a linha é muito dura e a pipa muito pesada e pode derrubar alguém. Mais vídeos como esse aqui você encontra no Manual do Mundo. Se você ficou com vontade de fazer em casa a pipa gigante hexagonal, não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo. A gente fez um videozinho filhote, um segundo vídeo ensinando como fazer essa carretilha de soltar pipa, que eu sei que ia ter um monte de gente que ia me perguntar como fazer isso. Então a gente fez explicando como é que se constrói isso aqui, o link dele tá aqui do lado. Tem outro vídeo que a gente queria indicar de outras coisas que você pode jogar no ar e fazer voar, que é como fazer o bumerangue usando aqueles potinhos de sorvete. É uma experiência que deu muito certo, o link dela tá aqui do lado.